Mandei para 100 pessoas. Bom dia, queridos. Você que não me conhece, nós estamos uma divulgação assim maciça. Sou Luiz Marcelo. Você foi convidado por alguém que realmente te ama, porque está querendo o seu melhor. Por isso que te convidou para cá. Isso aqui não é um short engraçadinho que você vai dar um monte de risada, não. É algo em um lugar em que pode realmente transformar a sua vida. Pode levar você para um outro nível. Então eu peço que você escute realmente com atenção. Você se dê esse direito de observar essa comunidade que está se criando e esteja conosco aqui. Se dê o direito de escutar um dia, pelo menos, né? Você esteja aqui com a gente nessa live, mas, sobretudo, observe. Deixa eu me ajeitar aqui. Vamos ver se vai ficar quietinho aqui. Sobretudo, observe, né, esse movimento. Muito bem, então, para quem não me conhece, tenho 54 anos. Ao longo de 30 anos eu fui bailarino. Isso aqui não está legal. Fui bailarino. Deixa eu ver se aqui vai ficar legal. Acho que sim. Fui bailarino, coreógrafo e diretor cênico. Sendo que desses 30 anos, 6 anos na Alemanha, em que eu pude conhecer aquela cultura e ter a possibilidade de gerar as minhas filhotas, Gabi e Maiara, que hoje estão com 27 e 25 anos. Maiara é uma engenheira agrônoma fazendo um trabalho humanista muito legal. Gabi é uma médica, uma pediatra, está fazendo residência neonatal, também tem feito uma diferença aí na humanidade. Bom, depois desse período, me tornei um pedagogo, um psicopedagogo clínico. Cliniquei durante 10 anos entre Brasília e São Paulo, e tive clínica nas duas cidades. Pude facilitar a transformação de mais de 10 mil pessoas. Fiz um atendimento muito, muito grande mesmo, muito legal. E a partir de 2018 eu comecei a trabalhar mais grupo e fui migrando para esse caminho do digital para poder atender e atingir mais pessoas do que só uma durante uma hora e meia, mas alavancar todo esse trabalho. E é isso que a gente vem desenvolvendo desde 2019 para 20, a gente vem desenvolvendo esse trabalho. Então, aqui, Aliança 559, a gente lê a palavra. Anteriormente, tem um programa das 5h17, né, até às 6 horas, normalmente até esse horário, 6 e pouquinho, que é um programa chamado Aliança Ativa, da gente ativar a nossa aliança conosco mesmos e com as hierarquias superiores. Com o Espírito Santo, com Cristo vivo dentro de nós, com Deus, pedir perdão sobre as nossas transgressões, isso independentemente de religião, né? Direto. E projetar o nosso futuro, porque somos nós que cocriamos a nossa existência. Existem caminhos para fazer isso, né? Existem caminhos, não é assim, né? De qualquer forma, de qualquer jeito. Não existem caminhos para você criar e cocriar. Que normalmente as pessoas fazem e como um barco à deriva. E, como dizia uma amiga minha, né? Faz anos que eu não a vejo. A hora que ela teve o quarto filho, né? Eu falei, mas, querida, como é que é isso? Né? Ela estava na Alemanha, né? Então, lá, até que se permite, de certa forma, isso, né? Tem os auxílios, etc., mas não é assim, né? Conforme você vai tendo mais filhos e populando a Alemanha, você vai pagando mais imposto. É assim que eles, pelo menos, cobravam os impostos, né? A pessoa que pagava mais imposto era o solteiro, sem filho. Esse pagava mais de 50% de imposto, né? Então tinha uma política de
direcionar, vamos dizer assim, a pessoa a estar numa faixa que eles imaginavam que era bom socialmente. O que, que era? O casado com 2 filhos, para que mantivesse a população. Esse é o que pagava menos imposto. Né? E tem auxílio criança até 2 anos de idade. E é um auxílio bem generoso, digo para você. Você não paga medicamento, que é uma coisa que está dentro da política deles, né? Você tem 3 classes de medicamento. Não sei se mudou, né? Faz muitos anos que eu saí da Alemanha. Mas eu não acho que mudou tanto. Mas, bom, então, me perdi aqui um pouco, porque eu estava falando da Alemanha, né, para vocês. Me perdi um pouco mesmo agora aqui. Dei uma viajada. Não sei por que, que eu entrei, porque fui falar de filhos, né? Alguém lembra, hein? Sim, contando a história, 2 filhos. Isso eu já falei, eu estava lá na frente já de que eu estava construindo as coisas para o digital, trabalhando no digital, etc. Né? Enfim, teve algum contexto que eu entrei nessa questão da Alemanha, né, dos impostos, sim. Teve algum contexto, desse contexto que eu entrei nessa questão dos impostos na Alemanha. Mas, enfim, então, é, aliança ativa antes desse programa, para que a gente possa ativar a nossa identidade, que é importantíssimo, né? Nós estamos conectados. E, e ler a palavra, né? Ler a palavra, que é o que a gente faz no Aliança 559. Eu sei que eu fiz. Vocês são fofos. Que lindo. Vocês me ajudando aí a lembrar. Muito bom. Isso foi no começo, gente. Eu já estava lá na frente, que eu criei, fiz os 2 consultórios e pratiquei e migrei para o digital, né? E comecei a trabalhar e estava aqui trabalhando no digital. Agora, por que, que eu voltei na Alemanha? Eu não sei por que, que eu voltei na Alemanha. Teve algum contexto aí. Mas, enfim, tá tudo bem. Forever. É. Depois eu escuto a gravação e lembro porque. Se vocês quiserem voltar um pouco a gravação aí, vocês podem. Eu não consigo fazer isso aqui. Mas então, eu quero retomar. Ah, minha amiga com 4 filhos. Mas eu falei isso por causa da Alemanha, né? Essa amiga, ela falava, é só você regar, né, cara? É só você... ser humano é que nem planta. Eu acho que foi por isso. Acho que foi por isso que a Joyce pegou o gancho. Pandora falava, ser humano, né, filho é que nem planta, cara. Você joga uma aguinha, rega e tá tudo bem. É muito doido, cara. É uma belezense. Não sei se você fala assim, quem é de Belém. Mas ela era bem doida, cara, a Pandora. E, e não é assim, né? Eu acho que foi por isso que eu trouxe, né? A formação de um ser humano, cara, é isso, né? Comungar não é um barco à deriva, entende? É isso que eu estava querendo dizer. As pessoas se criam e criam seus filhos como se a vida fosse formar e etc. E não é assim, sabe? Tudo bem, você precisa facilitar o processo dos seus filhos, né? Não atrapalhar, deixar com que vá natural, mas precisa dar rumo. Nós todos estamos nesse mar. Imagina um mar grandão, todo mundo, um barquinho, todo mundo de barco num mar grandão. Esquece o plano da Terra. Imagina a gente num mar enorme, tamanho do universo. Você navegando nesse mar. É um mar, ele vai ter ondas, etc., coisas que você não controla. Né? Vai ter o fluxo dele aí. E o que você controla? É você entender como que esse mar funciona, sabe? Como é que ele funciona, para você poder dirigir, para você desenvolver o seu barco. Desenvolver o seu barco, entender que motores que tem, como é que você pode trocar seu motor para o mais potente, né? Você ampliar seu barco.
Enfim, isso é com você, né? Isso é com a gente. E isso significa se autodesenvolver, você entender as condutas que você precisa ter. É um pouco isso que eu quero falar aqui, antes de entrar na 57ª frequência do Deus Vivo, né? E eu acho que a gente não... Bom, vamos ver. O Aliança Ativa nos coloca em contato com esse mar. Tomar contato, quase como se a gente pulasse do barco, sabe? E nadasse nesse mar e sentisse ele, sentisse toda a sua dimensão, e tomasse consciência, né, de que a gente precisa navegar com ele, comungando com ele, sabe? Sem ignorá-lo nem sem enfrentá-lo, né? Mas navegar com ele, né? É um pouco isso, né? Que o Aliança Ativa faz, sabe? E você projetar novos barcos, né? Você criar a projeção desses novos barcos, de como você ter um barco adequado para navegar nesse mar. Acho que é uma bela analogia isso. E o que é a Aliança 559? É como navegar, né? Como navegar. É você entender a forma do seu comportamento. Que comportamento que você precisa ter? Quais são os princípios, sabe, desse universo, desse mar? Os princípios desse mar. Como é que as ondas? Como é que navega isso? Aonde que você não pode transgredir? Aonde você tem que comungar? Quando a gente lê a frequência do dia, quando a gente lê Antigo e Novo Testamento, ou a Torá, o Xing e assim por diante, nós estamos tendo a possibilidade, além de entrar em contato com o texto sagrado, escrito por sábios da antiguidade, a hermenêutica, ou seja, a leitura do sinal, o que está por trás daquilo, por que a pessoa escreveu aquilo, né? O que ela estava querendo dizer? O, o que aquilo está, como que aquilo está conectado com os princípios do universo, com esse mar, né? Como é que ele está conectado com esse mar, né? Ler esses sinais. Isso é de suma importância para a gente saber sobre a nossa conduta do dia a dia, como a gente vai agir com o nosso cônjuge, como é que nós vamos agir conosco mesmo, como é que nós vamos tocar o barco, sabe, nas nossas empresas, ser um empresário, como é que fazer isso, entende? Né? Essa é a grande sacada, tá? Peço licença, eu preciso comer uma maçãzinha aqui com vocês, certo? Muito bem. Então, passamos uma conexão prévia, acolhendo aqueles que não estavam no Aliança Ativa. Lembrando que amanhã a Aliança Ativa será só para membros. E nós vamos cada vez mais ir fechando o canal, inverter essa polaridade, de ter alguns dias abertos para as pessoas experimentarem o Aliança Ativa, o Aliança 559, né? Mas ter a maioria dos dias só para membros, só para quem é aquele que realmente entende que esse canal tem dado coisas para a pessoa, que tem levado ela para um outro lugar, tem colaborado para ela. Então, patrocinado ela, né? Com conteúdo, com práticas, etc. E, por consequência, a pessoa também patrocinar esse canal, né? Todos esses que estão com uma estrelinha aí, ó, do lado, são pessoas que estão patrocinando esse canal, né? Estão patrocinando esse movimento, porque se sentem patrocinados. Estão cuidando daqui porque se sentem cuidados. É simples assim, né? A história. Então, amanhã, ou às quartas-feiras agora, nós estaremos com o Aliança Ativa só para membros, tá? Vamos começar a direcionar esse funil. Façamos essa conexão prévia.
Fechar os olhos físicos para abrir a nossa visão interna. Respira fundo. Deus onipresente, Deus onipotente, Deus criador desse e de outros universos. Ó geômetra do geômetra, ó grande arquiteto do universo. Ó criador desse mar imenso, chamado universo infinito. Tu és o criador de tudo e todos, e está em tudo e em todos. Não é possível esconder nada de ti, nem mentir a ti. Tu tudo vês, tu tudo sente, tu tudo estás. Nós rendemos glória e graças a ti, e recebemos tuas glórias e tuas graças aqui, agora, Senhor. Saudações na luz aos nossos mestres e guias que nos acompanham de encarnação em encarnação. Saudações na luz, a 77ª frequência de único Deus, Senhor Ayayel. Que essa sagrada frequência de único Deus possa vibrar na sua maior intensidade em todos os seres vivos no plano da Terra, agora e sempre. Possa trazer consciência, possa elevar a vibração de cada um. Em nome de ti, Senhor, que é, que foi e que sempre será. Suriode, Reborre. Saudações na luz ao anjo guardião deste horário, Senhor Neshael, 21ª frequência do único Deus. Rendemos graças aqui a Uriel, a Micael, a Gabriel e a Rafael, arcanjos regentes dos 4 pontos cardeais. Sobretudo Rafael, que rege agora o horário das 6 horas, a morada do sol, do despertar do amanhecer. Demos graças a Paralda, governante do elemento ar, com seus elementais. Que os ventos de Paralda, agora como um tufão, varram todos os maus pensamentos de cada ser vivo no plano da Terra. Leve aos confins do universo e lá seja ressignificado e voltado segundo a geometria sagrada. Em nome de ti, Senhor, que foi, que é e que sempre será o Senhor de Revorrer. Possamos desembanhar nossas espadas com a ponta para cima, em nome da justiça celeste, possa desfazer todos os laços de conflitos no plano da Terra. Sobretudo, levemos essa energia à Ucrânia e à Rússia, e que ali possa seccionar e cortar toda a energia deletéria. As energias demoníacas possam se apartar de toda aquela região. Sejam exauladas e direcionadas por São Miguel Arcanjo, em nome de ti, Senhor. Yod Revorre, interceda agora, aquele que possa interceder, dentro do karma, do processo e da missão de cada um no plano da Terra. A ti louvamos graças, Senhor, em plena e pura conexão com o Espírito Santo e com o Cristo vivo dentro de nós. Essa trindade sagrada que nos une, possa nos iluminar sempre. Glória a ti, Senhor, em nome de ti, que foi, que é e sempre será, o Senhor Yod Revorre. Saudações na luz. Muito bem, abrindo os olhos e voltando à conexão. Presta atenção numa coisa que me veio aqui agora, e que é muito legal dizer para vocês. Primeira vez que eu me senti inspirado, isso tem a ver com uma pergunta que a Luzia Solange fez outro dia para mim. E se vocês tiverem perguntas, vá colocando aí, tá? Ao longo do processo. Não fique com elas dentro de você. Traga, indague. Luzia Solange hoje perguntou quando que foi que me despertou essa
esse talento, não foi talento que ela falou, foi essa vontade de pregadora. Eu tô pensando em pregador. Eu falei na hora, mas pensei. Me veio uma imagem agora bem interessante. Eu venho de família católica, né? E tem, de forma indireta ou direta, na minha família, e aí basta você saber, você considera como clã familiar. E por que eu estou falando indireta? Porque não é de um laço sanguíneo, mas é dessa família constituída, em que meu tio de sangue casou com uma senhora, uma mulher, né? Então essa mulher não é minha tia de sangue, é minha tia agregada, vamos dizer assim, né? Mas a família dela, que são os Cápios, etc., era uma família em Guaratinguetá, né? Que era da onde vem minha mãe, etc. Essa família se uniu. Então, os Guedes Cápios, né, Pereira, acabaram formando uma família. Os primos viraram primos de todos, etc. E por que eu estou dizendo isso? Né? Estou dizendo isso porque o irmão dessa minha tia, ele é um bispo, né? E é um bispo hoje, não sei se hoje mais, mas para muitos aqui, conhecido. Que foi o bispo que fez greve de fome lá no São Francisco, né? O tio Luiz Flávio, um beijo para ele, o tio Luiz Flávio, eu amo de paixão. Mas sempre que eu não vejo, estou com saudade do tio Luiz Flávio. O tio Luiz Flávio é bispo, né? Ele se tornou bispo, eu lembro disso, né? É como se fosse hoje. Essa ordenação, essa coisa era muito pequeno. Mas, enfim. Então, eu venho de uma família católica que eu ia à missa, etc., via o padre falar, tarará, essa coisa toda. E muitos sabem da minha religiosidade desde pequeno. Mas nunca tive, vou ao púlpito falar, qualquer coisa, nunca tive isso. Né? Eu iria aí, querida, aqui acompanhando ao vivo, virando para o nosso. Ei, Iria, quero você no programa, Iria. Você recebeu mensagens de amor? Conta aí para mim. Fizemos um movimento. Você recebeu mensagens dos Trevinhos Felizes? Eu pedi para os Trevinhos Felizes escrever. Olha, essa é a Iria que eu pedi para vocês escreverem. Então, quando que isso despertou? Quando que a primeira vez que eu vi, e foi essa imagem que me veio agora, né? Forte essa imagem. Foi quando eu comecei a fazer a minha formação de cabala. Comecei a fazer minha formação de cabala e o Vanderlei, que foi a pessoa que me passou todas as informações, muito amor para ela, para a Iria. Ó, o Vanderlei que me passou todas essas informações, né? Ele sempre fez essas conexões em horários canônicos, em rituais, etc. Né? Ele faz muitos rituais e coletivos, né? Mas, acima de tudo, a formação da Cabala, o quinto estágio é um estado de ritualística, de você aprender a ritualizar as coisas, né? Então, você tem que invocar determinadas, por fala mesmo, né? Energias, né? Ou frases, frases-chave, frases códigos, né? De invocação, para que você faça a ritualística, né? Para que você ritualize as coisas, que você invoque, por exemplo, no ponto cardial norte, que é a morada da Terra, né? A morada da Terra de Uriel, né? Você invocar Uriel e saber invocar essas energias de Uriel, ou de Micael, de Gabriel, de Rafael, né? Você tem
frases, fórmulas, etc., de você estar invocando essas energias com instrumentos, com essa coisa toda, né? Então, isso foi me estimulando. E, e é engraçado porque eu estou trazendo isso para vocês, porque, em princípio, isso me trazia muita vergonha de mim mesmo. Assim, cara, nossa, mas espera aí, eu tenho condições, tenho capacidade. Será que isso? Será que aquilo, cara? Os fantasmas, tudo na cabeça, né, cara? As coisas, né? Tudo os bloqueios que a gente tem na nossa cabeça. Mas é só você começar. É isso que eu quero dizer para vocês, sabe? É só uma questão de você começar, né? Você vai errar, você vai acertar, você vai fazer mais tímido, mais solto, e você vai testando, etc. E é importante todos nós pregarmos a palavra. Isso é muito importante. Todos nós pregarmos a palavra. Da sua forma, não importa. Não importa. Vocês veem que eu trago muita referência. Eu falo de mestres ascensionados, eu falo de Buda Baixos, eu falo de anjos e arcanjos, eu falo de Elohims, de hierarquias superiores na Terra. Cara, eu tenho um arsenal, vamos colocar assim, né? Enorme. Tem pessoas que, a maioria das pessoas, elas ficam no nicho dela. Se ela é católica, ela vai falar das coisas católicas. Se ela é espírita, ela vai ficar falando só das coisas espíritas. Não, cara. Para mim, isso é uma coisa vasta, ampla, entende? Então, eu pego todo o arsenal, não importa. Né? Norte é norte, cara. Para mim, para você, para qualquer um. Para o xamã, para o celta, para os druidas, para os indígenas, para os hindus, cara, norte é norte, sul é sul. E acabou. Né? Como você vai invocar, né, essas energias, é só você entender isso. Mas é muito importante a gente entender e é muito importante a gente pregar, né? A gente começar a soltar essa fala, começar a invocar, né? Invocar essas energias, você com você quietinho, né? Primeira vez talvez que eu comecei a fazer isso foi com o meu próprio anjo, Mebahel, né? 14ª frequência. Eu aprendi que, e estou passando aqui para vocês, né? Eu aprendi que a gente não tem que falar alto, que a gente tem que quase sussurrar. Os anjos não gostam de gritaria, etc. Papá, né? Então você tem que sussurrar, quase como, né? E você tem que mantrificar isso, você tem que fazer isso como um looping. Você vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, e você vai entrando nessa vórtice também. E vai puxando as energias, vai puxando as energias, vai falando e vai puxando as energias. Você vai falando, cada vez mais baixo. Só você precisa escutar. Né? Isso vai te trazendo um looping, vai te colocando numa vórtice, no que a gente chama de caldeirão astral. Né? Você vai colocando num caldeirão astral. E vai abrindo, né, esse campo. Sabe? Foi a primeira vez que eu fiz, cara, foi demais, cara. O horário do meu anjo, que é 4h40 da manhã, 4h20 da manhã, né? E foi muito legal. Eu sou cristã evangélica, mas nunca consegui despertar outros sentidos na vida. Experiência de outros. Você começar a pregar no sábado. Né? E agora, com o advento da internet, você não precisa ter uma igreja, não precisa chamar as pessoas, não precisa ir em praça pública e falar com todo mundo. Não, você abre um canal, cara, online, entendeu? No seu Instagram, ao vivo, pum. E lê provérbios, por exemplo, lê salmos, lê a passagem de Esdras, por exemplo. Acabou, não importa, é você com você. Pega um livro que você acha que é sagrado, por exemplo, como eu peguei aqui o livro tibetano, né? O livro tibetano do Viver e do Morrer, e você vai decupar esse livro, né? Você quer falar de bolo, você fala de bolo. Ontem eu estava vendo a Leda Nagler, né? Alguns sabem quem que ela é aqui, porque tem mais de 20 anos. E a Leda Nagli está com um canal agora no YouTube. E ela estava dando uma entrevista, né, no Pânico, né, do Pânico, da Jovem Pan. E, cara, assim, foi demais, meu, escutar ela. Eu adoro a Leda Nagli. E ela dizendo isso, ela falou assim, que estavam perguntando como é que é essa história do cancelamento, né? Porque os caras podem acabar com a minha conta aqui, porque eles acham, e não é eles, é o algoritmo. Eu falei coisas que
não passa no algoritmo do YouTube, eles cancelam o canal e derrubam todo mundo. É uma doideira, né? Então, estava falando sobre isso, né? Como é que era isso, né? Nas entrevistas dela falou, por isso que eu falo de bolo. Se for no meu canal, tem receita de bolo. Porque eu não quero me limitar num nicho só. É aquela coisa, não coloca seus ovos na mesma, em uma única cesta, né? Faz uma diversifica, né, seus ovos em alguma cesta, porque se cair uma, né, e tiver todos lá, quebram todos, né? Meu amigo irmão que morreu e contava sobre ele com muita alegria, e ele estava partindo. Eu não entendi direito não, Ju. Sara. Oi, Milene. Seja bem-vinda, querida. Novamente. A Milene é amiga de quem mesmo? Ela é amiga da S, eu acho que ela é amiga da S. Seja bem-vinda, amada. Vamos ler então? Bora lá? Fiz uma introdução longa. Vamos à palavra? Mas eu gostei foi bem legal, bem inspirador, assim, essa conexão, sabe? Por isso que eu estou falando. Gostei muito dessa conexão que eu fiz agora. Me senti muito conectado nesse mar como um todo, né? Foi bem legal. Pronto. Não, conexão lá caiu. Agora já voltei. Não foi a conexão, bateria caiu. Tô aqui já. Estão me escutando bem? Tá tudo bem? Conta aí. Deixa eu ver meu retorno aqui. Eu já sei se tá bom ou não. Alô? Tá. Eu tô escutando todos. Então vamos ver o que a 77ª frequência nos traz. Do Deus vivo, de um único Deus, do bonitão. Esse bonitão aí, tudo ok, né? Eu tô rápido, né? Ontem a gente não leu nem o Yahvé Shalom, não lemos a chave noquiana. Esqueci, hein? Yahvé Shamer, o pai Yahvé lá está. Isso está em Ezequiel 48:35. Vamos ler Ezequiel, será que ele já está aqui como... Não, está Colossenses 2. Colossenses 2, Salmo 36. Bora lá, vamos ver o que traz a palavra? Hã? Então vamos ler a 77ª frequência. Deixa eu ver se a dona Luzia Solange colocou aqui no... Tá, ela vai colocar aí pra gente na descrição para vocês, tá? Deus, alegria dos filhos dos homens. É o significado da 77ª frequência, 72 anjos de um único Deus, com 5 dedos numa única mão. Então, ele rege os dias 13 do 3 de março, 25 do 5 de maio, 25 de maio, 6 de agosto, 18 de hoje, que é hoje, 18 de outubro, e dia 30 de dezembro. Ou seja, amanhã vai estar mostrando o último anjo, né? Qual a invocação dele? Façamos a invocação todos juntos, numa única voz. Aqui já começa você a aprender, por exemplo, a invocar, a pregar, né? É você fazer a invocação junto. Faça com potência, com poder, faça assumindo esse lugar. Façamos juntos, todos em uma única voz. A-I-A-El. A-I-A-El. É difícil esse anjo. A-I-A-El. Espírito da verdade, ajuda-me a exteriorizar os valores espirituais concedidos por Deus, por ti.
que eu saiba distinguir o falso do verdadeiro. E no meu trabalho diário testemunhe a verdade sempre. A beleza e a sabedoria. Torna-me forte nas adversidades e não permitas que eu pronuncie palavras falsas para me desembaraçar das más situações. Mostra-me, Ayayel, o caminho das altas ciências. Toma-me pela mão e conduz-me ao trono de Deus. Livra-me da escravidão material e que eu encontre na solidão tudo o que necessito para realizar a obra que me inspira, Senhor. Aumenta-me, Ayayel, o amor de Deus. Que minhas obras lhe sejam do agrado e que eu leve a todos o bem e a harmonia. Instrua-me, Ayayel, instrua-me sempre. Derrama sobre mim o conhecimento das leis eternas. Quero ser um instrumento eficaz desta criação permanente que é o nosso mundo. Saudações na luz ao nono coro, ao coro de Iesod, ao coro dos anjos, da sagrada esfera de Iesod, regido pelo sagrado príncipe Gabriel. Shaddai El Shai São Gabriel, Shaddai El Shai São Gabriel, Shaddai El Shai São Gabriel. Isso aí, queridos. Muito bom. Uma invocação longa, como sempre poderosa. Longa e poderosa. E ela passa por algumas coisas aqui que são muito importantes, né? Lá em cima ele está falando que é invocado para conseguir sabedoria, vida longa, influência sobre as ciências ocultas. É disso que nós vamos falar, tá? Concede consolo, conforto nas adversidades. As pessoas protegidas por ele é iluminada pelo Espírito Divino e se distingue nas altas ciências. Então, olha que muito interessante aqui, né? Ele traz aqui, primeiro, Espírito da Verdade. Quando nós estamos falando, precisa compreender isso. Eu procuro de tempo em tempo falar sobre isso para vocês, para que vocês possam compreender, introjetar, sabe? Não é só saber da manga, não só olhar para a manga, não só cheirar a manga, mas comer a manga, né? É difícil chegar nessa etapa, né, de comer a manga. Mas quando nós estamos falando de 72 nomes de Deus, nós estamos falando de 72 frequências de um único Deus, 5 dedos da mão, de uma única mão. É importante entender isso, né? Essa multiplicação do todo, de uma parte que continua sendo inteira. Então são 9 coros de um único Deus. É como se eu me desdobrasse em 9 partes. Eu, Luiz Marcelo, tenho 9 eus, né? Por isso Deus, né? São vários eus. Pegaram? Então, como se eu me desdobrasse, eu continuo inteiro aqui, mas eu tenho a capacidade quântica, a gente já sabe o que é a quântica, né? Capacidade quântica de me multiplicar, né? De mim mesmo, me replicar em vários. Então, são 9 partes de mim mesmo, são os 9 coros. Coro dos serafins, dos querubins, dos tronos, dos domínios, das potências, das virtudes, dos principados, dos anjos e dos arcanjos. São 9 coros. Lembrando que tudo isso é luz e sombra, tá? Como tudo no universo. Em cada coro desse, é como se esse coro, então o coro dos serafins, regido pelo sagrado príncipe Metatron, ou seja, ele é o representante, isso se multiplicasse em 8, de novo, em 8 energias. Multiplicasse, né? Não se dividisse, multiplicasse em 8 energias. E 8 dos serafins, 8 dos querubins, 8 dos tronos, 8
dos domínios, 8 das potências, 8 das virtudes, 8 dos principados, 8 dos arcanjos, 8 dos anjos. 8 vezes 9, 72. São 72 energias multiplicadas de um único Deus. Mas ele tem uma frequência única. Então, olha que mágico isso que eu vou falar para vocês. Imagina você, seu filho. Não sei se você tem filho, mas imagina você como filho dos seus pais. Pronto, é o mesmo, né? O que você é, né? Fisicamente. Você é seu pai, você é sua mãe, você contém o seu pai, você contém a sua mãe, fisicamente ali, e energeticamente, né? Contém os dois ali. Agora, você é um dos dois? Você é os dois? Você é eles? Não, mas você contém eles. Então dá para dizer que você não é eles? Não. Você é eles, mas ao mesmo tempo não é nenhum deles. E você tem uma energia única, mas que advém de uma forma multiplicada dele. Do Milton e da Lucy, né, que são os meus pais. Eu não sou Milton, eu não sou Lucy, né? Não sou nenhum desses dois, mas sou os dois ao mesmo tempo. Isso é quântico. Eu não sou nenhum dos dois, mas sou os dois ao mesmo tempo. E por conta disso, eu sou um ser único, né? Multiplicado a partir dessa energia de meus pais. Então é assim que se dá a replicação dos anjos. Você olha e fala, Ai-Ai-El, ele é o Deus vivo? Sim e não. Ele é multiplicado a partir do Deus vivo. Ele é uma frequência do Deus vivo, né? Percebe? Entenderam? Então, eu sei que não é simples introjetar isso. Ele é complexo de compreender, ao mesmo tempo simples, né? Da forma com que eu trago. Mas a introjeção disso, realmente, você perceber esse mar que eu falo, né? Ele não é tão simples. Precisa de um tempo, de você ir se entrando em contato. Então, quando ele fala aqui, Ai-Ai-El, Espírito da Verdade, por isso trouxe por causa disso, Espírito da Verdade, né? De que verdade? Daquele que foi, é e sempre será, porque contém nele essa pureza da verdade. É uma parte multiplicada do Deus vivo. Ajude-me a exteriorizar os valores espirituais concedidos por Deus, concedido por Ele, na multiplicação dele. Isso é muito belo, né? Muito legal. E lembrar que Ai-Ai-El está sobre a regência de Gabriel, né? Da hierarquia dos anjos. Percebe? Ele já é a multiplicação de Gabriel. Gabriel se multiplica em 8 energias, tá? Ele é 2,72. Ele é dos 72? 67. Olha lá, 77ª. Ele é o anjo 67, tá? Da nona hierarquia. Para quem é 12 em 12, hoje inclusive começa a 7ª turma do 12 em 12. Ainda há a possibilidade de você fazer sua inscrição e você tá com a gente. O mais importante, ontem os meus áudios, eu mandei, cara, talvez 200 áudios ontem, né? Hoje eu vou mandar mais tantos. E foi muito legal o caminho que eu encontrei. E é essa a verdade mesmo, né? Dizendo para as pessoas, olha, é o seguinte, você já entrou em contato, sabe do programa, etc. Essa foi a minha fala com todos. Sabe do programa, 7ª turma tá iniciando, tá começando. Agora, o mais importante que eu preciso saber de você é se você tem vontade de estar nesse programa. E você tem vontade de estar sendo mentorado por mim, mentorada por mim. Isso que eu quero saber antes de tudo. O resto é qualquer outra coisa. Como, de que forma, a gente sempre dá um jeito de dar uma ajeitada e adaptar. Mas se você não tiver vontade de ser mentorado por mim, né, e de estar trilhando essa jornada dos 144 dias, não tem nada o que fazer. Foi essa minha fala para todos os áudios individual que eu gravei para as pessoas. E aqui é o mesmo lugar, entende? Né? Anjo 67, é individual esse lugar. E quem é
quem é 12 em 12, nós estamos falando do nono pilar. A nona sefira e o nono pilar é a mesma coisa, tá? Ela carrega toda a energia do fundamento, que é o nono pilar, que é onde vocês estão. A sexta turma está exatamente nesse pilar, tá? Ok? Muito bom. Então, ó, que eu saiba distinguir o falso do verdadeiro. Tá aqui, ó, causa e efeito. Tudo é duplo, tudo tem dois lados. E ele vai falar sobre os princípios de Deus. E no meu trabalho diário, eu testemunho a verdade, a beleza e a sabedoria. O que ele está trazendo aqui? A chama trina que eu falo, a trindade da árvore da vida, o chuchuma com os canais, toda a trindade que você tem. Sabedoria, o canal central, né, da árvore da vida, quem é 12 em 12, por exemplo, a gente fala sobre isso. Primeiro, sexto e nono pilar, né, tá aí a sabedoria. E ele fala sobre a verdade e sobre a beleza. Quem é a verdade? É o rigor. E a beleza? Beleza, a estética, o amor, a flexibilidade, né? São os dois eixos que estão aqui que se entrelaçam, né? No canal central, que é o canal da sabedoria, sempre. Na chama trina, a mesma coisa. A chama central, a chama dourada, e a rosa e a azul, né? Torna-me forte nas adversidades. Não permitas que eu pronuncie palavras falsas para me desembaraçar das más situações. Verdade plena e pura. Que eu veja a verdade, que eu escute a verdade, que eu pense a verdade, que eu sinta a verdade, que eu só profira a verdade. Eu, durante anos, cara, foi um mantra esse meu. Ele é muito poderoso. Mostre-me o caminho das altas ciências. Aqui que eu queria chegar, tá? Das altas ciências. Quem são as altas ciências, né? Ah, os tolos, né? A gente tem tanta tolice na nossa vida. São as 12 ciências herméticas. Essas são as altas ciências. A alta ciência é a ciência sutil, não a ciência espessa, né? Física, química, biologia são ciências espessas, ciências da matéria. As altas ciências são ciências da sutilidade, que fala das leis e das regras e dos princípios da sutilidade. E por que isso é importante? Por isso que é altas ciências. Porque tudo, absolutamente tudo, que rege a matéria espessa, mesa, parede, corpo físico, essa plantinha, matéria espessa, o planeta, tudo que rege, tem algo que rege a matéria espessa, que é a matéria sutil, que é a sutileza, e não o contrário, né? E é fácil ver isso em tudo, né, que nós temos como matéria. Então, as altas ciências, nós estamos falando da astrologia, nós estamos falando da numerologia. Não estamos falando da matemática, que estuda o número, a soma do número, percebe? Nós estamos falando qual é a energia daquele número, o que está por trás daquele número, o que está por trás daquela figura geométrica. Não é a geometria de ângulos, etc. Mas é a geometria sagrada, o que está por trás dessa geometria que está aí. Isso é alta ciência. Quando a gente fala de astrologia, nós estamos falando sobre o quê? Dos planetas? Não, isso é astronomia, que vai estudar os astros, composição química e etc. Não, nós estamos falando da energia desses astros. É disso que nós estamos falando. Isso é belo, isso é mágico, sabe? Isso é enfim, é muito potente. É disso que ele está falando aqui, né? Mostra-me o caminho das altas ciências. Né? Se tem uma energia que pode mostrar esse caminho das altas ciências, é Ayayel. Você tem que pedir para ele, você tem que invocar essa energia se você quer estar nas altas ciências e que você tenha o caminho aberto para isso. Toma-me pela mão e conduz-me ao trono de Deus. Livra-me da escravidão material. Percebe? Livra-me da escravidão material,
e me coloca em contato com a energia sutil. E que eu encontro na solidão, é um caminho solitário, é um deserto fértil, tudo que necessito para realizar a obra que tu me inspiras. A obra que tu inspiras. Aumenta o amor de Deus em mim. Que minhas obras lhe sejam do agrado e que eu leve a todos o bem e a harmonia, que é a verdade. Instrua-me sempre, derrama sobre mim o conhecimento das leis eternas. Esse é o gancho, as altas ciências e as leis eternas, a verdade, a trindade. É aqui que a gente vai destrinchando o que ele está trazendo. Então, quando ele fala das leis eternas, ele está falando sobre quais leis? Gravidade, empuxo, termodinâmica, essas são as leis eternas? Essas leis também são eternas, mas são densas, espessas, tem a ver com a matéria. Ele está falando de leis sutis. 7 princípios sutis. Quais são? O mentalismo, correspondência, a polaridade, o ritmo, causa e efeito, gênero. Os 7 princípios que regem todo o universo e os multiversos. Tá? Todos eles. Simplesmente. Neste caso, a intenção de quem fez a matéria, neste caso, é a intenção de quem fez a matéria. Não entendi a pergunta, Jussara. Você faz parte do seu raciocínio, sabe? Neste caso, o quê? A gente não sabe o que você está se referindo, entendeu? Você pressupõe que você está escrevendo na hora que eu falo, mas isso tem um time, um lapso, aí a gente não sabe. Neste caso, qual? A intenção é de quem fez a matéria? Completa aí, que caso que é esse? Aí eu te respondo. Instrua-me sempre, derrama sobre o meu coração as leis eternas. Quero ser um instrumento. Ser, né, maior é o que serve. Quero ser um instrumento. Eficaz, não é qualquer instrumento. Desta criação permanente, que é o nosso mundo. Né? Criação permanente que é o nosso mundo. Cara, é muito belo, muito lindo, muito poético, muito profundo. Essa invocação. Né? Tem muita coisa aí. Vamos ver o que eu não sei se é isso que você está perguntando, mas toda a intencionalidade é sutil. Você não tem intencionalidade densa. A densificação, a densidade é a materialização. Quando se materializa, não tem nada de sutil. Né? Seu corpo não tem nada de sutil. Né? A energia que está nele, que é você, a alma, sim, é sutil. Certo? Se a gente olha, por exemplo, esse controle, ele não tem nada de sutil. Ele tem uma estética, tem cor, etc. Mas o sutil é o propósito dele, a intenção. Qual é? É de mudar as cores, etc. Papá. Percebe? Isso não está aqui. A função que ele cumpre não está aqui. Né? Está por trás dele. Percebe? Isso é o sutil, essa é a intenção dele cumprir o propósito dele. Por isso que aquilo que vocês veem em mim não é o meu propósito. Agora, a partir do momento que eu descubro o meu propósito, eu externalizo ele, eu trago isso em imagem, em ação, esse é o branding, né? Isso está em acordo, está alinhado, aquilo que você vê em mim é aquilo que são as minhas intenções. Isso é a verdade, isso é belo, isso é sábio, é tudo que nós estamos falando aqui. Né? A grande questão é que nós estamos hoje numa sociedade em que aquilo que você mostra não é a sua verdadeira intenção, na sua grande maioria. E tem coisas por trás que estão aí na sua intenção, né? Principalmente em alguns setores da sociedade, algumas pessoas, que têm uma intenção manipuladora, sedutora e maldosa, que é esse eixo da justiça e do amor equivocado, que a gente trabalha no 12 em 12. No programa 12 em 12. Então eu posso dar 2 exemplos aqui,
fugindo da política, que é muito legal, né? Então a gente teve um episódio que foi muito interessante, que foi o episódio do Bolsonaro saindo do carro e brigando com a mulher, né? Falando coisas irritado, coisas que não justificam, né? E que todos nós sabemos que nós fazemos, né? Que nós temos frases que não justificam, às vezes que não correspondem à verdade, nem à verdadeira intencionalidade que você tem, mas que naquele momento você solta. Não dá para você saber se isso é a pessoa ou se ela está passando por um momento. A mesma coisa nós tivemos agora com o Lula nesse último debate, né? Que tem uma gravação que está mostrando ele chegando, está no púlpito, e de repente ele fala coisas para o assessor dele que é ridículo, né? Que é assim, a mesma coisa, que você fala, bom, peraí, como é que é? Qual que é o cara? É o que está na televisão? Ou é esse cara que falou com o assessor? Qual que é a intencionalidade? Como é que é isso? Percebe? Estou pegando dois exemplos dos dois candidatos, não fazendo política, mas mostrando para vocês que tem todo um marketing por trás, etc. E não estou dizendo que todos são assim, não estou dizendo nada, estou mostrando exatamente. Então, assim, não é falar do outro, é falar da gente. Onde que a gente faz aquilo? Essa é a mágica da coisa. Onde que a gente faz aquilo? Em que momento, né, eu deixo com que rache as minhas barreiras e escoe e crie um caos à minha volta? Brumadinho, Mariana, percebe? Em que lugar que eu vou e que eu permito que terroristas venham e atirem em mim? Essa é a grande sacada, você olhar o que está fora, o que acontece em mim, qual a identificação desse lugar. Então o sutil, a intenção, ela precisa estar sempre sendo mostrada. Isso é a verdade, isso é ser verdadeiro, né? Isso é ser sábio, isso é ser belo. Isso não quer dizer ser bobo, né? Você está desprevenido, desprotegido, nada disso, né? Mas quem te vê sabe quem tu és, né? Pregue a verdade, faça a verdade, e a verdade vos libertará. É exatamente esse versículo que nós estamos falando aqui. Quanto mais você pregar a sua intenção, a verdade de que você é, comungando e conectado com Deus vivo, mais liberto você vai estar, porque menos amarras você tem, menos você tem o que defender, menos você vai estar embaraçado com mentiras pequenas, bobas, views, né? Sempre construir, nunca destruir. E se for destruir algo para construir algo novo, que faça isso em conjunto, em harmonia, para uma nova construção bela. Essa é a sacada da coisa. Pegaram? Então, Salmo 36, vamos ver o que ele nos traz. O Salmo 36, abram aí. Salmo 36. Vamos ver qual é a conexão com tudo isso que nós estamos falando. Aonde que nos conecta com tudo isso. Diz o Salmo. Saudações a Davi, que ele esteja imensamente feliz aonde quer que ele esteja, meu irmão. Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Olha que forte isso aqui, né? Muito forte. Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. O que é um oráculo? É aquele que lê sinais. Esse é o oráculo. Ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu passado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Até na sua cama planeja a maldade. Não há Até na sua cama planeja maldade. Nada há de bom no caminho a que se entregou, e ele nunca rejeita o mal. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões
insondáveis como o grande mar. Olha a ressonância do que nós falamos agora. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa, aqui no plano da terra. Tu lhe dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Não permitas que o arrogante me pisoteie, Senhor, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Lá estão os malfeitores caídos, lançados ao chão, incapazes de levantar-se. Palavras de salvação, graças a Deus. Olha que muito legal, presta atenção aqui, né? O que ele traz aqui? Tem um oráculo que tem algo que, como diz em Provérbios, né? Um coração amargurado mostra na cara, né? Não tem como você esconder, né, um coração amargurado. Então, no meu íntimo oráculo, existe um oráculo a respeito da maldade do ímpio, né? Eu consigo ler esses sinais, né? E fala um pouco do ímpio, né? Que trama, rejeita, fala bobagem, planeja maldade, entrega-se ao mal e assim por diante. E aí, no 5º versículo, ele começa a dizer assim: o teu amor, Senhor, chega até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preserva tanto o homem quanto os animais, como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Então, aqui ele traz aquele que está em contato com Deus, né? O que recebe a partir daí. Mas no 8º versículo, ele traz algo muito importante, que é o seguinte: eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhe dás de beber do teu rio de delícias. Pega esse aqui, esse versículo. Vamos pegar esse versículo. Que casa ele está falando? Ele está falando do plano da terra. É isso que ele está falando, né? Beber do teu rio e delícias, né? De tudo que está aí. Aí eu pergunto, né? Olha que muito legal a gente pensar nisso, né? Quem criou o plano da terra? Você pode dar um nome que quiser, entende? O grande arquiteto do universo, Deus, Yod He Vav He, alguém, algo, alguma coisa, mas isso aqui está aqui. Isso aqui está aqui, percebe? E quando você toma consciência de que algo maior criou e que está tudo à disposição, que essa é a grande abundância, né? A abundância não é para uns e outros, não. Isso é como o ar que você respira e é abundante. Você respira esse ar, ele é abundante em si, por natureza, feito por alguém, algo, alguma coisa, que eu chamo de Yod He Vav He, eu. Mas você pode ter outro nome, não importa, não tem problema. Mas quando você pensa nisso, eles se banqueteiam na fartura da tua casa e tu lhes dá de beber do teu rio de delícias. Quando você pensa nisso, né, nesse lugar, como não ter conexão com ele? Essa é a grande pergunta. Tu é a fonte da vida, graças à tua luz, vemos a luz, porque ele criou a luz. Como negar isso que você está comungando? Porque aquele que não comunga a Deus, que nega, que planeja, que faz o mal, etc., esse mesmo, está fazendo isso e comungando com o quê? Com as coisas do plano da terra, porque está vivendo no plano da terra. Olha que doido. Cara, isso é muito doido você pensar. Isso é quase como você tem um emprego, você está lá, foi empregado, você trabalha nesse lugar, você está desfrutando de toda a estrutura, todo o maquinário, toda a produção desse lugar,
E você fica falando mal do patrão e lutando contra e negando tudo que está ali, mas você está ali desfrutando daquilo. Pergunta para mim se vai dar bom isso. Conta para mim se isso vai dar bom. Qual é o caminho dessa bagaceira toda? Qual que é o caminho? Tão simples, né? A história. Tão simples a história. Estende o teu amor aos que te conhecem, porque comungam. A tua justiça aos que são retos de coração, né? Porque estão sobre o quê? As leis eternas, os princípios, mesmo que de forma inconsciente, e as altas ciências. Pegaram? Pegaram aí? Essa é a conexão. Uau, incrível. Eu quero, antes de ir para Colossenses 2, nós vamos a Colossenses 2, eu quero rapidamente ir em Ezequiel, para entender Ezequiel 48, 35. Por que está aqui? 48 é o último capítulo de Ezequiel. 35 provavelmente é o último versículo. Bingo, né? Bingo. Legal, nós vamos ler isso aqui daqui a pouco, tá? Que fala sobre as portas da cidade. Né? Ezequiel fala sobre a construção da Jerusalém, tá? Se você tiver sua pergunta, deixe sua pergunta aí. Tô travado, o meu retorno aqui tá travado. Vocês estão me vendo bem aí? Conta aí pra mim. Estão me escutando e me vendo bem? A conexão aqui tá meio maluquinha. Vamos a Colossenses 2. Os Luzia Solange não colocou aí, deixa eu colocar aqui. Vamos passar para vocês Colossenses 2. Vamos ver qual é a conexão. Nós lemos Colossenses 1 ontem, vamos ler Colossenses 2 hoje. Vamos ver qual é a continuação disso e a conexão que tem. Ei, Rita de Cássia, bom dia, querida. Colossenses 2. Vamos ver aí. Coloque na descrição, por favor. Depois Ezequiel também. Vamos ver aí? Abra aí Colossenses 2. Vamos ver o que ele nos traz. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelo que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Paulo falando. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. Estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de que conheçam plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo e o Espírito Santo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Né? Tesouros, falamos disso, das leis, né? Dos princípios. Acabamos de falar sobre isso.
tá? E então os mistérios, né? Os mistérios, é disso que ele está falando. Nesses mistérios, então no sutil, naquilo que não é visível, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Falou em sabedoria, você lembra do quê? Provérbios de Salomão, tá? Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Sabe essa coisa que não liga uma coisa com outra ou que fica restringido? Esse é o problema. Presta atenção. Você precisa estar atento a essa fala. Se a fala, o que está sendo pregado, o que está trazendo para você, de alguma forma conecta tudo aquilo que você tem como conhecimento, está validado. Se conecta parte, isso é parte, não é o todo. Quando você fala de Deus, quando a gente fala de Deus, fala do Espírito Santo, do Cristo, nós estamos falando do todo. O todo é o todo. Precisa conectar com tudo, né? Onde você não pode estar conectando o sol com a vida, a chuva com a vida, as plantas, com a obra de Deus, os raios do sol, o calor dele, o que ele emana, tudo o que ele é, percebe? Essa é a verdade. A verdade é aquilo que foi, é e sempre será. Qualquer coisa que seja parcial é algo desenvolvido pelo ser humano e serve para o ser humano e para aquilo e algo específico. Ponto. Não dá para você querer pegar o específico e colocar para o todo como a tua verdade ou a verdade de alguém. É colocar um elefante dentro de uma garrafa. Não funciona. Simples assim. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que se parecem só convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem. Ordem, nós estamos falando o quê? Desse eixo da verdade, do rigor, da missão, desse lugar, da justiça, vivendo em ordem. Falou em ordem, falou em glória, é a mesma coisa. E como está firme a fé, primeiro pilar, a fé que vocês têm em Cristo. Fé, vontade, ânima, propósito. Primeiro pilar. É o princípio de tudo. Liberdade em Cristo. Traz a carta de Paulo aos Colossenses. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor continue a viver nele. Receberam ele, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados e transbordando de gratidão, dando com generosidade e recebendo com gratitude, transbordando, jorrando de gratidão, por comungar o Cristo dentro de si. Não é possível comungar o Cristo dentro de si, estar conectado com o Espírito Santo, ser um aliado na harmonia de Deus e ficar criando desarmonia, ficar fazendo polaridade nas coisas. Não é possível, gente. Precisa tomar atento e consciência nisso. É simples. De novo, nós estamos no mesmo lugar. Parcialidade desconecta do todo. O todo são polos. Nós estamos vivendo isso. Eu acabei de dizer, eu dei um exemplo do candidato da direita, do candidato da esquerda, de falas que não representam aquilo que eles são. Eu não dei de um, não dei do outro. Não, dei dos dois. E os dois estão ali comungando como Micael e o seu dragão, né? Uns acham que um é Micael, o outro acha que é o dragão. Um acha que é o dragão, outro acha que é o Micael. O fato é que o inteiro e o todo é aquilo que traz harmonia. Cada vez que você defender uma posição querendo eliminar a outra, você vai estar criando desacordo e desarmonia. E aí é uma opção sua. Você está comungando o mal. Eu estou dizendo claramente, comungando o mal. Não significa você não ter um lado. Não tem nenhum problema você falar, bom, eu olho para o Brasil e vejo que isso aqui é o que o Brasil precisa melhor.
mas sem destituir e sem excomungar, como se isso aqui fosse a grande verdade e aquilo ali fosse a grande mentira. Não é. Essa é a grande questão. Isso que traz desarmonia. E você trouxe desarmonia, você não está comungando Cristo, você não está com o Espírito Santo, você não está sendo um com Deus. Nós só seremos isso inteiros, trabalhando os dois lados, aceitando os dois lados, pregando os dois lados. Essa é a verdade. Tenham cuidado para que ninguém os escravize às filosofias vãs, que eu acabei de dizer, e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não de Cristo. Vocês percebem? Isso é muito profundo. Eu vou dizer algo aqui, pega quem tiver que pegar a história. Cristo, o Espírito Santo e Deus é vida plena e pura. Não é destruição. Não é destruição, não é morte, passa por ela, passa pela passagem. A passagem é um processo, mas não é o processo de final, não é algo que se pregue, e sim a vida eterna, que Cristo prega, a vida eterna. Como é que ora? Como é que você pode pregar a vida eterna sem existir? Se você não existir e tirar a existência de alguma coisa, ela não consegue propagar para que você atinja a vida plena e eterna. Nós estamos cansados de falar isso aqui. Cansados de falar isso aqui. Existência é o que nós estamos aqui no plano da Terra. Vida é a sua alma que vive, de encarnações em encarnações, vive a vida e pode ser eterna. Como é que você vai eternizar a sua vida se você não existir no plano da Terra? Não é possível. Você precisa estar existindo, limpando, drenando as coisas. Então, simples assim. Tenham cuidado para que ninguém o escravize em vãs filosofias e enganosas, e que se fundamentam nas tradições humanas e não nas tradições celestiais, e nos princípios elementares deste mundo e não de Cristo, que é vida eterna. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda. E por ele, por estarem nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude, a inteireza, a integralidade, o inteiro. Aquilo que é, que foi e que sempre será, que não há dissociação, que é inteiro, que é uno, é um só. Nele também vocês circuncidados não com uma circuncisão feita pelas mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo de carne. Que você desassocia, desidentifica, vive no corpo de carne, vive na matéria, desfruta dela, mas não se associa e não se identifica com essa matéria. Multiplica a matéria, não divide a matéria, multiplica a matéria, como Cristo multiplicou os peixes. Multiplica a matéria, mas não se apega à matéria. Está desassociado, desidentificado, claro, pleno, consciente daquilo que você é na qualidade de alma, vivendo uma experiência humana, desfrutando e multiplicando a matéria. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé do poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados, e aqui ele está mostrando que morte é essa, é o apego à matéria, viver a matéria pela matéria, e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida, que consistia
em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-as na cruz, pregando-as na cruz. Ele nos perdoou todas as transgressões, tudo que a gente faz. Se postar diante do Deus vivo, tendo consciência da sua transgressão, inadequação, pecados, tendo plena e pura consciência das transgressões de pensamentos, de sentimentos vios e bobos, de palavras que criam desassociações, que criam intrigas, que acabam com amizades de anos, e pedir o perdão do sagrado e do divino, porque ele é aquele que tudo pode e tudo está, pela misericórdia e compaixão eterna do Deus vivo. Ele pode simplesmente descer sua glória e sua graça e redimir os seus pecados assim, mas precisa desse passo de um coração leve como a pena de mate, de uma consciência plena e pura das suas transgressões. Quais são as transgressões? Acabei de dizer, a desarmonia, aquilo que a gente destrói, não constrói, aquilo que a gente gera ódio no outro, simples assim. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Não é isso que importa. Ninguém o julgue se você é circuncisado ou não, batizado ou não importa o que, Madalena, lembre de Madalena. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo, aquilo que você comunga, e saber que esse é um mundo de transgressão, de impureza, de bactérias, de vírus, de poeira. Não é de forma alguma imaginar que seremos 100% puros e permaneceremos 100% puros. Mas tomar consciência das estradas de lama que nós percorremos e deixar de percorrer essas estradas, talvez em estradas de poeira, que vai vir ser uma estrada de asfalto, duplicada, grande, e que mesmo assim terá bactérias e poeiras ali, mas não lamas mais. Consciência plena e pura daquilo que é, foi e sempre será. Não permitas que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade, na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça com C grande, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencesse a Ele, fosse se submeter às regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo seu uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinamentos mero humanos. Essas regras têm, de falso, aparência de sabedoria, como sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Trazer essa sutileza, comungar essa sutileza. Comungar Cristo é comungar essa sutileza. É estar diante dos princípios sutis, é observar e se basear pelas
ciências, as altas ciências, ciências herméticas, ciências do sutil. É como um gás sutil. É afinar cada vez mais o olhar para o sutil e não para o espesso. Perceber para onde estão te levando, né? Na sedução e na manipulação de coisas que não se completam no todo. Tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. E aqui traz uma prática importante, aqui traz uma consciência disso, dos caminhos, de como construir esses caminhos, né? Em Ezequiel 48, 30 a 35, né? Que fala sobre as portas da cidade. O que ele traz aqui? Estas serão as saídas da cidade. Começando pelo lado norte, que tem 2.250 metros de comprimento. As portas da cidade receberão o nome da tribo de Israel. As 3 portas do lado norte, lembra? Já trouxe isso. Norte, terra. O que está falando? Está falando de Touro, Virgem e Capricórnio, tá? Os 3 signos de terra, que é o norte. As portas do lado norte serão de Rubem, de Judá e de Levi. As do lado leste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas também. Leste, o ar, né? Todos os signos do elemento ar, né? Que são Gêmeos, Libra e Aquário. Terão o nome de José, de Benjamim e Dan. Sul, que é o fogo, 2.250 metros. Haverá 3 portas. Quais são? Áries, Leão e Sagitário. Terão o nome de Simeão, de Isacar e de Zebulum. E o lado oeste, né, o lado da água, que é Câncer, Escorpião e Peixes, 2.250 metros, ou seja, formando um quadrado, haverá 3 portas. E nós estamos falando desses 3 signos de água, Gade, Aser e Naphtali, né? E aí ele diz, a distância total ao redor será de 9 quilômetros. 9, não existe nada além de 9. 9 é um número maior, é um número inteiro. E daquele momento em diante, o nome da cidade como um todo será O Senhor está aqui. Repitam comigo, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Essa é a cidade que você precisa construir. Quando nós falamos a respeito de 4 portas, pode-se falar Uriel, Micael, Gabriel e Rafael, terra, fogo, ar, água e ar. Podemos falar de norte, sul, leste, oeste. Nós estamos falando de tempo e de espaço. Nós estamos falando de 12 também, que são o que a gente falou. O mapa astrológico, o centro é você, e tem os 12 signos. Você precisa assumir esses 12 signos do seu mapa astrológico. É disso que está falando. A sua cidade, ela é feita de 4 portas e é feita de 12 tribos. 12 tribos. 12 meses do ano, 12 tribos de Judá, 12 trabalhos de Hermes, 12 apóstolos de Cristo, 12 signos, 12 casas e assim por diante. O Senhor está aqui, onde? Neste local, nessas 12 casas, nesses 9 quilômetros, né, 9 quilômetros de construção, que é a sua cidade, a Jerusalém terrestre, dentro de você, a pequena Jerusalém. E o que diz aqui as chaves enoquianas? Yahavé Shamesh. O pai Yahavé lá está. Outro nome de Deus, Yahavé. Em Ezequiel 45, dá o chamado para prepararmos o caminho, o local onde Yahavé manifestará a sua hierarquia. Ou seja, você está construindo o seu templo. E a si próprio na Nova Jerusalém, a habitação da paz. A paz esteja conosco. A paz esteja na sua casa, dentro de você.
A expressão nos diz que nos locais sagrados, onde os ungidos são reunidos, Yahvé lá estará realmente, pois há uma continuidade e uma inaterabilidade entre Yod-Heh-Vav-Heh e o seu povo. Inalterabilidade entre Yod-Heh-Vav-Heh e o seu povo. Uau, queridos! Faça a invocação da chave enoquiana comigo, todos juntos em uma única voz. Ó Yahvé Shamar, que as tribos exultem. O trabalho de teus filhos e filhas abriu o caminho para o teu retorno triunfante. Tu viestes com energia de grande ímpeto, cumprindo tua promessa a teu povo, de que estarias presente em nosso meio. E agora, tua divina presença se manifesta em nós e fora de nós. Em nome de ti, Senhor, que é, que foi e que sempre será. Yod-Heh-Vav-Heh. Muito bem, irmãos. Saudações na luz. Sigamos em paz, com paz no coração. Aqui ele está, né? Lembrem qual é o seu território de 9 quilômetros. As altas ciências, os princípios sutis, entendendo da verdade, da sabedoria e da beleza, essa chamatrina, esse eixo central de sabedoria, com os eixos laterais que dão todo o movimento na nossa vida. Sejam inteiros, saiam de polaridades, parem de polarizar, postar coisa de polaridade. Você fica criando desassociação, fica criando dissensão. Pare disso. Faça o que você tem que fazer silenciosamente, sem criar desavença e desacordo entre as pessoas, né? Entre você, ok? Faça isso silenciosamente. O inteiro, comungue o inteiro, esteja inteiro e confie, tenha fé na sua união, do Cristo, do Espírito Santo e do Deus vivo. Sigam em paz, que a paz esteja dentro de você em sua casa, tá bom? Lembrem, hoje a 7ª turma do 12 em 12 começa, esses 9 pilares incríveis. Nós temos surpresas aí ao longo do dia para vocês. E, bom, vamos aguardar o que o Deus vivo nos aguarda para essa 7ª turma, dar o nosso melhor na inteireza, seguindo no processo de evolução. Ok, amados? Um beijo, vocês estão no meu coração. Valeu!